E aí, vamos lá? Vamos para mais uma sequência de estudo? Então, querido, que Deus esteja te abençoando profundamente pela tua disposição em estar se colocando aí para estar aprendendo a palavra. Tenho certeza que isso vai estar gerando bons frutos na tua vida. Se você não está inscrito, querido, inscreva-se aqui no canal, clique aqui, acione o sininho, marque todas. E se possível, querido, faça um favor para nós, compartilha essa palavra, né, nos teus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possíveis e assim a gente consiga expandir o reino de Deus. Amém, querido? Pode deixar também seu comentário, escreva aí algum livro que você queira, embora eu tenha um cronograma já, né? Mas de repente a gente pode inverter aí de acordo com as solicitações. Então, deixa aí seu comentário também, faça comentário ou até mesmo um testemunho, de repente, do que algo de Deus já está fazendo na tua vida. E é interessante também porque a gente está colocando numa playlist, então é possível você maratonar, né? De repente tirar um dia e fazer uma maratona aí, ficar 2 horas aprendendo e ouvindo da palavra de Deus. Combinado assim? Então vamos lá? Deus te abençoe, querido. Vamos hoje iniciar o capítulo 3 de Efésios. Então Paulo no capítulo 3, a gente vai ler dos versículos de 1 a 4, porque Paulo está falando ali a mesma coisa. Diz assim a palavra: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que me é dada para convosco. Como pela revelação, ele fez-me saber esse mistério, como vos escrevi antes em poucas palavras, pelo que quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo. Querido, aqui também tem instruções profundas, e principalmente versículos 5 e 6, que é o tema do próximo vídeo, também vão ser muito importantes para o entendimento. Aqui a gente vê Paulo, começando esse capítulo 3, falando: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Essa prisão de Paulo é aquela prisão que está relatada lá em Atos, capítulo 28, versículo 16. É uma espécie de uma prisão domiciliar. Paulo foi concedido a ele, até por ser cidadão romano, e aí Paulo ficou preso em Roma e foi concedido a ele morar sozinho e com um soldado fazendo escolta, né, uma espécie aí de prisão domiciliar já naquela época. E é bom a gente entender, querido, que a gente estava vivendo um tempo ali, eles estavam vivendo um tempo das prisões injustas, né? Então Paulo estava sendo preso simplesmente pela acusação dos judeus de blasfêmia e de que ele estava pregando algo que era contra os judeus. Então era um tempo de prisões injustas, né? Paulo não estava preso por corrupção, porque roubou, porque fez algumas coisas erradas, né? E desvirtuou, tá preso também porque mas também roubou, desviou dinheiro, era político, não. Paulo estava preso simplesmente porque ele anunciava a palavra e as pessoas denunciavam ele para os judeus, e os judeus, né, o colocavam na prisão, só por isso. Então é bom a gente entender isso, porque às vezes tem gente que faz comparação com coisas aí de hoje e na realidade a gente está voltando hoje a algumas prisões arbitrárias, algumas prisões injustas, né? A gente já está vivendo esse tempo no Brasil e a tendência é que com a instalação aí de leis a respeito de fake news, a gente não tenha mais direito nem para opinar ou para falar ou para dizer o que pensa, né? Então, muito em pouco tempo a gente vai voltar aí à questão das prisões injustas. Mas Paulo era um desse aqui, prisioneiro injusto, que estava preso por Jesus Cristo. Mas o interessante é que, por Paulo estar preso por anunciar a palavra, ele começa a dizer aqui feliz. Ele estava contente por ele estar sendo preso. E aí ele era permitido escrever, então ele continuava levando a palavra de Deus e fazendo a palavra de Deus chegar a outras pessoas. E ele fala aqui de uma coisa importante no versículo 2, que é a dispensação da graça de Deus, né? No grego aqui, essa palavra dispensação é aquele sentido de administração, né? De algo que é dispensado, vamos pensar assim, né? De um dever, de uma ordem que é dada, que é dispensada. Então Paulo está falando aqui dessa administração aqui da graça de Deus, que vai indicar esse ministério de Paulo, né, de acordo com uma estratégia divina. Então Paulo vai entender, Paulo começa a colocar para eles aqui, entendendo que Paulo faz parte de um plano
que Paulo faz parte de um propósito divino, ou seja, um propósito de Deus, né? Divino significa de Deus. Então, Paulo está falando aqui, olha, há um propósito nisso, eu estou preso, né? Eu estou feliz por eu estar preso, mas, como eu já escrevi para vocês, isso faz parte do plano de Deus. Deus tem um propósito nisso, para que eu esteja aqui. Até porque, queridos, se a gente os irmãos vão começar a perceber aí, a gente vai estudar, né, algumas características da vida de Paulo aí, né, e os irmãos vão perceber que se Paulo não tivesse preso, que ele não escreveria, né, 1/3 do que ele escreveu. Então, Deus, acho que permitiu, né, não colocou, mas permitiu que Paulo desse aquela freada ali preso, porque através disso, muitas coisas do que ele fez, do que ele sabia, do que Deus ministrava para ele, pôde chegar até nós hoje. Né? Que se a gente está lendo essa carta, a carta aos Filipenses, tantas outras cartas que Paulo escreveu preso, né? E se a gente está tendo esse acesso foi porque ele estava preso. E aí Paulo vai falar assim, ó, se é que tens ouvido da dispensação que me foi dada, como pela revelação ele fez-me saber esse mistério. E aqui, quando ele diz aqui como escrevi antes, alguns estudiosos chegam a pensar que talvez ele tenha escrito uma outra carta para os Efésios, que talvez tenha se perdido. Mas a gente pode entender também, como vos escrevi antes, em poucas palavras, relacionando isso aqui ao capítulo 1, quando Paulo fala acerca dos gentios, né, querido? Então é aquela coisa que, se os irmãos assistiram o vídeo aí referente ao estudo do capítulo 1, que a gente falou dessa questão de todos serem um. Então agora judeus e gentios são um. Então nós agora em Cristo nós somos um. Então não há mais diferenciação, não há mais melhor ou pior, não há mais estar acima ou estar abaixo. Somos um, nem gentios. Né? O que é gentios? Gentios é aquele povo que não é judeu, que não é da descendência judaica. Então todo mundo que não é descendente judeu, todo o resto do mundo é considerado gentios. Então agora gentios não se tornam judeus, judeus não se tornam gentios, porém gentios e judeus se tornam um. Então essa unidade, né? Esse povo que é um com o outro e um com Deus, que é o grande mistério que Paulo está falando aqui, nesse sentido, olha, é difícil entender, não é fácil entender, mas vocês precisam se esforçar para entender, porque esse é o mistério de Jesus Cristo, trazer união, trazer paz, fazer com que o povo seja um. E aí Paulo vai dizer no versículo 3 que essa foi a revelação que Deus fez a ele saber e que ele estava passando. Amém, querido? Então, qual é o teu propósito? Você sabe qual é o teu propósito? Mesmo preso, mesmo numa situação difícil, mesmo passando por situações complicadas, mesmo na adversidade, mesmo talvez precisando ou tendo dificuldade financeira, mas você sabe qual é o teu propósito de vida? Qual é o propósito que Deus escolheu você para fazer? Então, querido, peça a Deus que Ele vai trazer para você a direção e o sentido da tua vida, porque eu tenho certeza que Deus não chama ninguém para nada. Deus não te colocou para assistir esse vídeo para nada. Cristo não resgatou a sua vida e se entregou na cruz simplesmente para você ficar vivendo uma vida comum, qualquer, e do jeito que o mundo vive. Não, Deus te escolheu para algo diferente. Então estude a palavra, persevere no estudo, querido. Persevere em aprender, queira ler mais, entender mais, porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Amém, querido? Entenda o propósito de Deus e que Deus te abençoe, querido, rica e poderosamente.